Sejam muito bem-vindos a mais um Tea Talk. Eu sou a Carol, ela é a Carla, nós somos sommeliers de chá e tea connoisseurs da Chá Pra Quê? E hoje a gente vai falar de um chá muito querido nosso, que é da Yamamotoyama. Mais um brasileiro, né? Sim. A gente começou falando da Obatian e agora a gente vai falar da Yamamotoyama, que é uma empresa japonesa, mas os chás são brasileiros e produzidos aqui no Brasil com as técnicas japonesas. Sim, ou seja, plantado no Brasil, colhido no Brasil, produzido no Brasil. Mais brasileiro é impossível. Isso, mas com toda a expertise japonês para produzir chá. Então, eles basicamente produzem chá verde, que é a grande especialidade do Japão. Sim. E eles têm vários tipos de chás verdes, que a gente adora. A gente usa praticamente todos os chás da Yamamotoyama verdes nos nossos cursos, além de outros. A gente também usa Maia, a gente também usa o Obatian para representar os chás brasileiros. Então, o que é produzido no Brasil, a gente utiliza no nosso curso. Então, a gente conhece bem. Quando ele vem aqui num pacotinho de folhas soltas, quem acompanha os nossos stories vê que a gente está toda hora fazendo, às vezes, 4, 5 litros de bancha, de sente. A gente também faz Genmai Cha. A gente tem o Genmai Cha, que é um blend de chá verde japonês, que é uma delícia, com flocos de arroz tostado. Tem aquele sabor de pipoquinha, marinho. Muito bom. Vamos fazer uma avaliação dele um dia, uma degustação, porque é bem legal. Então a gente já conhece, a gente não vai avaliar ele hoje, mas a gente se surpreendeu com o fato de que eles estão também com chá de saquinho. E a gente já fez um TikTok só sobre chá de saquinho. Algumas marcas que realmente não sabem cuidar do chá. A Camellia Sinensis é boa. Ela de repente veio até de fora, mas ela foi muito maltratada no processo. Então são chás de saquinhos como, por exemplo, aqui o da Leão, que a gente abre a caixinha, a gente já falou sobre isso, e você tira o saquinho assim, o saquinho tá sem roupa, totalmente sem roupa. Então o que acontece? Erva, né? Todo mundo pensa, é uma ervinha, eu vou deixar solta ali. Não, a gente sempre fala, Camellia Sinensis não é erva, é uma árvore, tem que ser bem cuidada. E até se fosse uma erva, ou seja, no caso das ervas comuns, elas são muito mal cuidadas, são jogadas assim, capim-limão, erva cidreira. A própria camomila, que é uma flor, acaba sendo, né, muito mal cuidada. E as pessoas acabam colocando assim, em saquinhos que você tem oxigênio passando o tempo todo. Fazer isso com a Camellia Sinensis é um pecado. E foi bom até que você deu o exemplo da camomila, porque, por exemplo, quando eu provava chá de camomila no saquinho, geralmente eu não gostava. E uma vez eu abri o saquinho e era um pó ali com o resto de flor, e uma vez a gente comprou a camomila de um produtor. Sim. E é outra coisa. É porque a gente tem produção de camomila no sul do Brasil, umas camomilas maravilhosas também, umas flores lindas. E realmente, quando você toma o chá de saquinho da camomila, muita gente diz, é amargo. Porque o resto uma coisa super picada que foi pro saquinho. A flor de camomila, se bem infusionada, ela fica doce. Não é a nossa especialidade, nós somos especialistas em chá na Camellia Sinensis e sommeliers também das Camellia Sinensis. Mas a gente já chegou a trabalhar com a camomila em alguns blends que a gente fez na nossa empresa de Ice Teas da Blue Dog. Então, você tem que trabalhar sempre com flor, no caso da camomila. Isso. Mas voltando aqui, seja ela uma erva comum, ou seja, nossa maravilhosa Camellia Sinensis, ela não pode nunca ser guardada dessa forma. Porque tá entrando oxigênio, então você imagina. Fora que também não é higiênico, né? Você, por mais que você tenha um invólucro aqui fora dessa embalagem, é um invólucro de plástico que tinha aqui, entra oxigênio de uma certa forma, né? E que você tira, né? E depois ele fica armazenado em algum lugar e você tá com o chá totalmente exposto. Você pegar isso e botar num pote fechado, não vai funcionar. Só se teu pote tira totalmente oxigênio, você deixar na embalagem a vácuo, até pode ser. Mas assim, a gente vê que essa Camellia Sinensis foi mal cuidada desde o processo, ou seja, pós-produção, para vir para o consumidor final, ela não foi bem cuidada. E hoje a gente vai olhar o da Yamamotoyama. Então vamos já olhar a primeira coisa, né? Sim, vamos ver como é que tá a caixinha. Ele veio no invólucro e a gente vai aqui já abrir. Vamos ver ela. E aqui a gente cuida com muito mais amor. Tem uma embalagem, uma roupa. Exato. Isso aqui faz com que o chá dure muito mais. É interessante que eu olhei aqui e a validade é de 2 anos. Ótimo. E se você pegar ali, também vai ser 2 anos. Mas no momento que você abre esse daqui, ele não vai durar 2 anos, gente. 6 meses a 1 ano, ele já vai perder muito sabor. Não, esse aqui, na hora que você abre, a gente já falou dele, né? A gente tem um outro TikTok, se vocês quiserem, vejam. Não tem nem aroma, gente. Isso aqui já cheira a papelão. Porque perdeu. Já era. E já pega também realmente o aroma do papelão.
E aqui, então, já temos um ponto aqui para Yamamoto-yama. Eles trabalham com chá, então eles têm esse cuidado todo, que é aqui Eu só vou na complementar. proteção. Vou complementar uma coisa. Você falou dele pegar já o cheiro do papelão, é verdade. A Camellia sinensis, como qualquer folha que está seca, né, que já foi trabalhada, ela é uma folha hipersensível, então ela absorve muitos sabores. Então, se você tem um chá puro na sua casa, Camellia sinensis puro na sua casa, não misture nunca perto do café, não deixe perto da cozinha Coisas que com tenham muito comida. aroma. Porque você ela vai acabar se impregnando daquele outro aroma e você não vai ter um chá, no final, uma bebida com todo o sabor que ela pode Com te a oferecer. pureza da Camellia sinensis. Tanto que a gente tem um ambiente que é um armáriozinho só para o chá. Você pode ter um cantinho ali do seu armário só pro chá. Armáriozinho, você tá sendo modesta, né? Mas tudo bem. Eu fiz assim um armáriozinho só pra gente, né? Sim, mas as pessoas podem começar assim. A gente, quando começou a beber Camellia sinensis, estudar, a gente tinha uma gaveta A gente dedicada tinha uma a ela. gaveta, até que a gente ocupou O toda a armário cômoda. inteiro. E aí a verdade. gente pegou um armário inteiro e colocou realmente, porque a gente tem muitos itens de coleção também. Sim. E aqui vem uma coisa que eu acho interessante, que a primeira coisa que eu olho é que aqui não diz qual é o tipo de chá verde. O que é interessante? A Yamamoto-yama, como a gente falou, ela produz chá verde japonês e você tem algumas classes. Ela produz o Sencha, que é o chá de primeira colheita. Então, ele chegou ali, foi a primeira colheita do ano daquele chá verde, você vai fazer um Sencha. A planta tá mais forte, ela tá com mais herbal, ela tá com mais sabor, mais ela concentrada. descansou um tempo e tá mais concentrada. Então é considerado um chá um pouco mais premium, seria o Sencha, Exatamente. Né? O caso do Bancha já é a segunda, terceira colheita, e você já pega as folhas mais de baixo, folhas mais... Já é um chá mais comum, Sim. mas é um chá bem suave, bem gostoso. E de boa qualidade também. Ele não Excelente perde qualidade. Ele é, Isso. inclusive, usado muito no Japão pro dia a dia, né? Você vai aquele chá que você vai o chá beber do dia a dia. A litros. gente usa no dia a dia muito o Bancha. Eles têm o Hojicha, que é também chamado de Bancha torrado. O chá, ele passa por uma leve porra, Sim. que dá uma Seria caramelizada. ele mesmo, né? Isso, que dá uma caramelizada nos açúcares da planta, então ele fica um pouco mais doce, diminui um pouco o sabor herbal, Sim. típico do chá verde. E você tem também o orgânico deles é bem forte, tem que saber infusionar muito bem. Esse tem que O ter orgânico atenção. deles. Ele é sensacional, Isso. mas ele vem com uma força, assim, Já impressionante. teve produção de chá branco, mas eu acho que eles descontinuaram a produção de chá branco. E eles têm também, como a Carla já falou, o Genmaicha, que é um blend típico japonês com arroz tostado. Sim. Nesse aqui ele não diz qual é, né? A gente vai ter que tentar descobrir. Geralmente os saquinhos não dizem, né? Geralmente os saquinhos dizem chá verde. Alguns você consegue identificar, por exemplo, a Twinings tem um chá verde, que a gente sabe que é um chá verde chinês. Então, o que tem ali é algum chinês, provavelmente. Não, eu tô falando do outro saquinho, que é o de pozinho. Por quê? Porque pelas notas a gente consegue sentir que são notas ele tem umas leves notas de metal. E isso é uma técnica de um dos tipos de chás verdes feitos na China. Então a gente já sabe, né, que é um chá chinês. Aqui a gente vai ter marinho, a gente vai ter o herbal bem presente, são outras notas. O marinho eu me refiro à água salgada, algas. Então isso é muito característico dos chás japoneses. Essas notas bem de mar, são bem presentes. Você consegue distinguir muito bem um chá verde chinês de um chá verde japonês. Isso pelo método de produção pós-colheita, né? Exatamente, pela maneira que eles produzem esse chá. Geralmente os japoneses, o que eles fazem? De regra, eles colocam as folhas e eles trabalham com vapor já como se fossem jacos de água, é vapor mesmo. Cozinham a folha no vapor da água, e geralmente é água do mar, ou uma água que tá mais salgada. Mais salgada, exato. Diferente da China. A China trabalha em outros materiais, não usa o vapor da água para fazer esse cozimento das folhas. Então, quando você dá esse leve cozimento nas folhas, você tem essas características que são impregnadas que a gente percebe no copo na hora de beber, que é uma delícia. Bom, eu não espero, a princípio, que eles usem um Sencha para fazer um chá de saquinho. Então, se eu fosse apostar, eu apostaria num Bancha. Mas vamos ver se a gente consegue descobrir, né? Sim, vamos olhar ele por dentro e a gente já conhece muito bem o Bancha, o Sencha, a gente já conhece os outros. Então vamos dar eu trouxe uma tesourinha aqui.
Quer pegar o prato? Vou pegar aqui um prato branco pra gente filmar mais próximo. Isso. A gente já vê, não sei se vocês veem aqui, que ele está bem picadinho. Sim. Então, se você já assistiu a nossa aula sobre chá de saquinho, a gente explica que no chá de saquinho, principalmente esse saquinho comum, você tem que usar a folha picada. Porque se você usasse folha inteira, ela ia expandir, não ia caber no saquinho. Você tem saquinhos específicos para folhas inteiras. O saquinho comum que a Carol chama é o que a gente chama aquele saquinho chapado. É o single chamber em inglês. Ele é um único saquinho. Os da Twinings, se você for ver, você consegue abrir ele no meio. Então ele é o double chamber. Ele faz exatamente isso aqui, um W. Onde entra chá aqui, você olha, ele tá chapadinho assim. Mas ele tá se expande. Né? Então você circula mais água entre o chá. Esse é o tipo de saquinho comum, tudo bem também, para o dia a dia, vale a pena. O aroma é bem doce. Bem doce? Deixa eu. Que também tá preservado exatamente porque tinha a roupinha do chá ali. Exato. Se você sentir o aroma desse e o aroma que tá ali no leão, não. Você sente o aroma do papelão mais. Nesse daqui você sente já o aroma do chá. Você vê como essa proteção aqui é importante. Vamos filmar? Vou filmar aqui mais próximo. Então eu vou cortar aqui. Bota aí. Que legal, né? Você vê que é chá de verdade, Bom, né? já de olhar aqui, eu já te falo alguns pequenos talos. Realmente não me parece ser um Sentia. Porque geralmente o Sentia é um verde mais vivo, né? E também não é pode até ser a produção de Buncher, né? Mas tem uns cabinhos, né? Ele tem os talos, que quando a gente compra, aqui ó, que tem talo. Tem talo. Tem talo. Isso aqui é talo. Isso é o que a gente chama de talo, gente? Isso aqui é quando você tem a folha, você tem a parte do meio que segura as folhas. A parte mais fibrosa. Como se fosse a haste, né? O que segura as folhas. Você tem inclusive um chá japonês que se chama Kuki Cha, só disso. Que é só de talo. E ele é bem suave. Então isso daqui, pra mim, pode dizer que deu uma suavizada, provavelmente, no sabor desse chá. Pode ser. Provavelmente, talvez seja uma parte da plantação, do buncha ou o resto de colheita. Mas ele é bem interessante, porque você vê que você tem as folhas aqui picadas, né? Provavelmente um pouco de broto. Sim, pela cor. Obviamente não é um Sentia, como você falou, Exato. Né? Então agora a gente vai infusionar ele. Você conseguiu olhar ele direito aqui no pratinho. Você viu como ele tem uns pequenos talinhos. As folhas, um verde bem bonito. Não é aquele verde explosivo do Sentia que você fala, né? Aquele verde mais vívido. Eu não diria que ele... Aqui a gente também tem alguns talinhos, ó. Pode ser que ele seja digamos assim, o que vai ficando, né? Porque você classifica as folhas, né? As folhas maiores, e aí é como se fosse um certo peneiramento. Você vai ficar as menorzinhas, e as menores você usa exatamente para fazer o chá de saquinho. Exato, porque aqui a gente tem algumas folhas inteiras, algumas folhas partidas, mas pro saquinho ele tem que ser bem pequenininho. Então pode ser que seja o que vai ficando ou eles têm um outro processo com esse chá para criar o saquinho. Se a gente não sabe, tem que conversar com eles. Vamos lá infusionar. Já tá com água quente? Já tá com água quente. Eles colocam aqui água fervente. A gente nunca consegue fazer como eles pedem, né? Água fervente no chá verde, a chance de dar errado é muito grande. Quanto tempo eles dizem? 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto na água fervente. Olha, eu não vou arriscar. Não tem necessidade de você dar esse choque térmico na planta. E isso, como a gente sempre fala, é muito um hábito dos japoneses, chineses ferverem água. A gente não tem mais essa necessidade, temos filtros, etc. Então vamos para o habitual nosso, que a gente aqui vai fazer a mais ou menos 65 graus. Isso. Vamos lá. Vamos aqui colocar... 1 minuto ou 1 minuto e meio. Vamos botar 1 minuto e ver que o que acontece. Deles, né? Que é o tempo que eles deram. E vamos dar uma olhadinha, né? Aqui enquanto isso, porque eu adoro ler as caixinhas, né? Aqui atrás eles contam uma história, né? O chá verde é um chá não fermentado da planta Camellia sinensis. Não fermentado?
a gente fala sobre isso. E é apreciado em todo o mundo há mais de 1000 anos, há mais de 5.000 Mais anos, tempo ainda, na verdade. O escrito fermentado é uma coisa interessante, porque muita gente acha que o chá preto é fermentado. Mas o chá preto não é fermentado, ele é oxidado. E a oxidação é a atuação do oxigênio na planta. A fermentação, você tem que ter a ação de um micro-organismo. Sim. O que não acontece no chá preto, acontece no puer. Vamos explicar a diferença de oxidação e fermentação, porque a maioria das pessoas não entende isso. A gente vê muito profissional, nutricionista, médico também cometendo esse erro. Gente, oxidação é simples. Pega uma maçã ou uma banana, corta e aí deixa ali 1 hora. O que vai acontecer? Vai ficar marrom. Isso é a ação do oxigênio sobre aquele ser. Seja uma fruta, sejamos nós mesmos. A gente oxida também, de uma certa forma. A gente vai envelhecendo. Exatamente, porque é a ação de estar vivo. Quando você corta, então você pega uma folha, você deixa ela um tempo ali, ela vai ter um processo de oxidação. Ela vai murchar, ela vai ficar amarela. Ela vai perdendo água e o oxigênio vai atuando. Exato. Isso é oxidação. Fermentação é como a Carol falou, você tem algum micro-organismo que foi lá e produziu fez outro processo ali, não é a oxidação, não é o oxigênio. Pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um monte de coisa. Isso é como você faz cerveja, vinho, kombucha, Perfeito. Isso. Então o chá preto, ele é oxidado. Já deu 1 minuto. Vamos deixar 1 minuto e meio. Pela cor, você tá aí com 1 minuto? Tô. Tá bem clarinho. O chá preto, ele é oxidado. Então, o chá verde é um chá não oxidado, tá? Exato. Eles param a oxidação cozinhando as folhas. Esse é outro ponto importante para não fazer confusão, né? Isso. O chá verde não é oxidado. Perfeito. Por isso ele é verde. Ó, por isso que a gente vê o verde e no preto a gente já vê o quê? Um escuro. Exato. Tipo a maçã que você oxidação. deu o exemplo. O chá verde Yamamotoyama é plantado e produzido no Brasil com o mesmo padrão e tecnologia de tradição do Japão. Exatamente. E eu gosto que eles digam que é plantado, porque a gente muitas vezes vê vários chás sendo vendidos e na verdade ele não foi plantado. Ele veio de repente de algum resto de produção que a gente não sabe. É aquilo que a gente sempre fala de certidão de nascimento. Então este chá tem certidão de nascimento. Já deu 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, vamos tirar. Vamos provar. Vamos tirar. Que aí eu continuo lendo aqui, que tem informação interessante aqui, ó. Ratinho. Tá aqui. Bota aqui. Tá aqui? Obrigada. Aqui, ó. Por isso é exportado para o próprio Japão. A gente exporta chá verde para o Japão. Sim. Eu acho que Estados Unidos. Eu acho que a Yamamotoyama, se não me engano, ela foi criada no início no Brasil exatamente para atender demanda no Japão. Então, esse foi um dos objetivos quando eles colocaram a Yamamotoyama aqui. Até porque é uma estratégia bem inteligente, né? Se você não está dando conta lá, você bota um outro ponto de produção para você escoar. E lógico, você ainda tem o consumo interno aqui do brasileiro, que tá começando. E aqui tá dizendo aqui, ó, a fábrica, que é São Miguel Arcanjo, que é próximo à cidade de Registro, que é Dalbatian, que a gente falou, e é todo o mesmo terroir aqui de chá do Brasil, que é o Vale da Ribeira. E eles também têm no Paraná. Paraná também. Então, olha, legal. O aroma aqui do saquinho é uma delícia, é bem característico do chá verde. Japonês, com aquele herbal, aquele marinho bem presente. Aqui também. Ó, tem uma doçura muito interessante. Você vê que ele é bem clarinho. Essa quantidade de como se diz, dos talos. Dos talos deve ter dado uma suavizada. Sim. Né? E a gente tem uma quantidade boa também pro saquinho, né? Bem generosa. Tem outros saquinhos que tem menos. Eu não sei, esse aqui vai provando. Esse aqui tem um pouquinho menos. Gente, um pouquinho menos. Bem gostoso. Eu acho que dá pra fazer nessa temperatura que a gente falou. É isso que eu ia falar. Você acha que se a gente tivesse fervido a água como eles recomendavam? Talvez ficasse um pouco forte. Então eu acho que assim, ó, quando é que você vê que deu... 60 graus, não tem... Você olha o fundo da panela. Começou a fazer as bolhas começaram a soltar do fundo da panela, né? Começou ali aquele processo ali, as bolhas pequenininhas começaram a soltar do fundo. Você botou o dedo, tá quente, mas você consegue botar o dedo? Tá bom, 60 graus. E a gente fez ele de uma forma bem conservadora, assim, para que todo mundo possa beber. Porque realmente, se você aumentar muito o tempo de infusão, ou seja, aumentasse mais a temperatura, ele ia ficar com um herbal muito rascante. E eu acho que dessa forma ficou bem delicado. Tanto que de aroma ele não é tão presente como aroma aqui, no copo, pelo menos. Nas folhas.
E o legal dele... Será que esse daqui daria uma segunda infusão? Eu vou testar, eu ia falar a Eu mesma acho coisa. que sim. E olha que é interessante. Então, ó, 65 a 70 graus, faz essa regra aí que eu falei pra ver a temperatura. Super doce. 1 minuto e meio a 2 minutos e meio. 2 minutos eu acho que Testa, começa com 1 minuto e meio, prova, aí deixa mais um pouquinho, até 2 minutos e prova pra você ver que fica no seu gosto. Sempre nessa temperatura que você falou, né? Exato. Acho que foi muito feliz a Yamamoto-Yama nesse chá de saquinho dela, porque, de novo, a gente provou o outro chá de saquinho, né, o da Leão, e ele era muito forte, né, parecia um remédio. Sim. E uma vez a gente provou a da Twinings, né, e a da Twinings a gente falou que era muito doce. Sim. E a Yamamoto-Yama foi pelo caminho da Twinings. Sim. Que na verdade, bem doce. Eles foram pelo caminho deles, eu acho, né? Mas, não, lógico, mas eu digo assim, é uma empresa especialista em chá. Eles sabem especialista na Camellia sinensis. E que aí sabe que o público vai gostar desse jeito aqui. Esse aqui, coitado, esse aqui não tem nem mais aroma de nada, tá vendo? E esse aqui são uns floquinhos. Vou até colocar aqui pra gente comparar. Nossa, muito gostoso, gente. Olha, se você quer começar no mundo dos chás verdes, ó, grandíssima pedida. Provavelmente vende na internet. E o saquinho, ele é bem prático, então você não tem desculpa. Eu não lembro quanto a gente pagou em relação a preço. Eu também não lembro o preço. Eu tenho que dar uma olhada, ver se eu ainda tenho. Olha a diferença aqui das folhas. As folhas do da Leão são bacanas também. Vamos gravar aqui para as pessoas verem. Isso. Não é que ela seja ruim, mas assim, o problema é toda a armazenagem que foi feita. A armazenagem, né? Que foi a questão. Não, mas aí você vê o seguinte, que aí eu acho que vem o conhecimento da Yamamoto-Yama. E aqui é da Leão, tá vendo? Ó, olha que interessante, porque pra mim aqui vem o conhecimento de chá. O da Yamamoto-Yama colocou, além de brotos, colocou os talos, o que suavizou o chá verde. Sim. Esse daqui é sobretudo folha. Isso aqui. E é mais fininho ainda, né? Esse flocado, eu conheço esse flocado. É de colheita, é de tudo mecanizado. Sim, folhas mais maduras, mais antigas. E o que a gente acaba acontecendo? Esse daqui vai ter um sabor muito mais forte e pesado, que é difícil das pessoas gostarem do chá verde assim. E o da Yamamoto-Yama vai ser mais suave. Sim, é verdade, Carol. Bem mais suave. Eu adorei. Vamos ver. Vamos tentar uma segunda infusão. Vamos ver. É um chá pro dia a dia, gente. Vamos ver. Agora ele tá com 50 e poucos de temperatura, provavelmente. Ó, muito bom. Se ele esfriar, muito se a gente botar gelo, né? Muito gostoso. Hein? Vamos fazer uma segunda infusão, então? Vamos fazer ela. Bom, vamos começar aqui. Vamos tentar uma segunda infusão. A gente sempre fala que segunda infusão em saquinho geralmente não dá. É plus, é muita sorte. Mas, como a gente viu que é uma folha picada, mas não tão picadinha, de boa qualidade. Vou até botar um pouquinho menos de água. A gente tá com a mesma temperatura e a gente vai deixar mais tempo. Isso, vou deixar mais tempo. Porque... Vou deixar 2 minutos e meio, 3 minutos, né? Vamos tentar. Enquanto isso, vamos ver. Enquanto isso, eu vou degustando desse aqui, que tá muito gostoso. Você vai curtindo seu som aí que a gente vai botar. Gente, olha só, aqui é para mostrar para vocês que esse saquinho é super simples, mas olha como é que ele atrapalha a infusão. Ele tá aqui todo inflado, a água mal consegue circular aqui dentro, na verdade. Tudo que tá no meio aqui não tá sendo tão infusionado. Então isso atrapalha bastante essa infusão para esse tipo de chá que a gente gosta muito. Atrapalha uma segunda infusão, atrapalha a segunda infusão. Uma segunda ou até, quem sabe, uma terceira infusão. Se fosse um saquinho mais premium, com certeza a gente teria uma segunda infusão mais fácil. Double chamber, né? Como você fala. Isso, seria mais fácil. Gente, vamos lá então. A gente conseguiu fazer uma segunda infusão porque o chá que tá aqui é um chá de boa qualidade. A gente tem
praticamente certeza que é um bancha. Só que ou eles fazem específico pro saquinho, ou é o que vai, né, peneirando ali, que eles vão classificando de tamanho, de menor tamanho. Vai pro saquinho. Isso. Como a gente falou, uma pena que o saquinho não é melhor, porque provavelmente você teria uma segunda infusão, até uma terceira, como a Carol falou, melhor ainda. Mas vamos avaliar ele, porque aqui, ó, você tá com o teu aí, eu tô com o restinho do meu. A cor tá bem parecida, esse aqui tá um pouquinho mais claro e mais, não tão... Tá mais turvo. Mais turvo. Que é normal numa segunda infusão. Mas ele deu uma segunda infusão. Deu. Mas acho que não dá uma terceira, principalmente pela questão do saquinho. Mas deu uma segunda infusão. Então, gente, pensa no custo-benefício em relação a isso. Um sachêzinho, 2 xícaras. Tranquilo. Porque eles... É aquela coisa, né? A folha tá bem armazenada, ela foi produzida aqui no Brasil. Todo o processo foi direitinho. Se fosse num saquinho melhor seria, mas aí ele teria um custo maior. Aqui no Brasil a gente não tem tantos modelos de saquinho ainda, como a gente tem lá fora. Mas na minha avaliação geral, é muito parecido com o Bancha. Eu acho que o custo-benefício, aliás, eu acho não, tenho certeza, com certeza é disso aqui. Geralmente, folha solta, quando você faz o custo-benefício, ela vale mais a pena que o chá de saquinho. Mas o chá de saquinho, pela praticidade, legal, pra levar na rua, você tá viajando, super vale a pena. Deixa eu ver o preço dele, porque eu acho que eu tenho ali. Dá 2 segundos. Ó, eu paguei R$16,60 na Mundo Verde. E são quantos saquinhos, Carol? São 15. 15 saquinhos. Qual dá é o custo por saquinho? R$1,10, mais ou menos. R$1,10. Mas com 2 infusões dá 55 centavos a xícara. É um excelente custo-benefício. Talvez não seja tão barato quanto esse. Porque esse aqui costuma ter... Quando você bota valor por xícara, geralmente 30, folha solta vai funcionar mais. 30 centavos a xícara nas folhas soltas. Mas esse aqui é excelente pra você ter, pra você levar. Porque você viu aqui, ó, rapidinho a gente fez. As nossas recomendações são... melhorar o saquinho, se melhorar puder. o saquinho, porque tá praticamente perfeito. É só botar esse com o double chamber que a gente fala pra a água circular melhor e você talvez conseguisse até uma terceira infusão. Sim, seria melhor, mas aí a empresa vai ter que avaliar essa questão de custo-benefício, a gente não sabe, né? E, olha, 65, 70 graus no máximo, sem não. Sim, não precisa fazer fervente, faz no tempo que a gente fez, ou um pouquinho menos, você vai ter um chá verde bem delicado, bem suave. Quando ele esfriar, ele pode ficar um pouquinho mais herbal? Sim, por isso não faça fervente. Quem fizer fervente, com água fervendo, na hora dele esfriar, ele vai dar uma amargada, um herbal que você não vai curtir. Exatamente. Então diminui essa temperatura, aumenta um pouquinho o tempo. E mais um gol brasileiro. Sim, verdade, mais parabéns. Um gol brasileiro para Yamamotoyama. Ó, vocês estão enchendo a gente de orgulho, né? A gente já falou da Obate, agora a gente tá falando da Yamamotoyama. Muito bom. Gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Clica onde, Carol, que sabe? No sininho para você se inscrever. Se inscreve, clica no sininho para saber quando tiverem vídeos novos. Segue a gente também no Instagram, nos stories. A gente tá fazendo litros do nosso querido Bancha Sentia. E é isso aí, gente. Até o próximo Tea Talk. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.